Muitas pessoas consideram atualmente Thanos como o maior vilão da Marvel, e alguns até mesmo como o melhor vilão dos filmes de herói em geral. Olha, a opinião é de cada um, depende de cada um, né? Mas eu admito que eu consigo entender quem fala que ele é um dos maiores vilões dos filmes de herói, mas da Marvel em geral, eu acredito fielmente que tem centenas e centenas de vilões mais perigosos, poderosos e inteligentes que Thanos. E hoje eu vou trazer um deles para vocês. O vilão que será responsável por substituir Thanos agora nessa nova fase do CM. Kang, o Conquistador. Um dos vilões mais apelões, poderosos e perigosos que a Marvel tem nos quadrinhos. Uma ameaça que não é contável, assim, é uma coisa de outro planeta. Porque esse cara não domina mundos, esse cara não domina universos, esse cara vai muito além. Ele domina linhas do tempo inteira, sozinho, só pra ele. Olha, e eu tenho algumas informações aqui. Eu descobri que se você não der um like nesse vídeo agora, duas coisas podem acontecer. A primeira é o Kang vai dominar a nossa linha do tempo. E a segunda é que o Scott Lang vai morrer para as mãos do Kang agora no dia 16 de fevereiro, quando lançar o novo filme Quantum Mania. Então, para salvar o nosso mundo e salvar o Homem-Formiga, já desce aí embaixo, mete uma porrada temporal nesse botão de like e botão de se inscrever e vem comigo conhecer esse personagem absurdo. Bem, é claro que sem dúvida alguma Thanos é a maior ameaça que tivemos até hoje no CM. Mas se eu te falar que apesar de não ser tão poderoso quanto Thanos com as 6 joias, Kang é milhões e milhões de vezes mais perigoso que o Titã Louco. E é muito mais difícil de derrotar. Eu vejo muita gente pela internet falando aí, sem saber, que a Wanda derrota o Kang em segundos, que ela só ia falar que Kang? E o Kang ia desaparecer, mas isso tá muito errado. Nem o Thor, nem a Capitã Marvel, nenhum dos heróis vivos atualmente no CM tem a capacidade para derrotar o Kang no X1. Eu vou te mostrar agora o porquê disso. Bem, vamos falar dos poderes de Kang antes de ir para sua origem em si. Kang não tem poderes em si. O que ele tem é uma inteligência de anos e anos-luz superior a de todos os heróis vivos no CM atualmente. E conhecimento. Muito e muito conhecimento. Porque Kang vem do século 31. Ou seja, ele já ouviu histórias sobre todos os heróis famosos do século 31. Ele conhece eles como nós conhecemos os grandes heróis do passado. Leônidas de Esparta, ou George Washington, ou até mesmo o Dom Pedro I, sei lá. No tempo de Kang, uma criança de 10 anos de idade já possui o intelecto no nível de Tony Stark. Ou seja, isso faz Kang um gênio entre os gênios, tornando esse cara uma coisa absurda, mano. Um ser tão absurdo de enfrentar, porque além de ser um gênio, a tecnologia que ele possui é séculos e séculos mais avançada que a nossa. Para vocês terem uma noçãozinha, Kang possui em seu traje todas as armas que o Tony Stark tem na sua armadura, só que séculos avançada. Por exemplo, os famosos repulsores do Homem de Ferro, só que com séculos de refinamento. O que fazem com que o dano dessas coisas sejam forte bastante ao ponto de ferir o Surfista Prateado, que é um arauto do Galactus, uma entidade cósmica praticamente. Um ser que devora mundos. Então, cara, é muito bruto. Alguns outros poderes de Kang, para dar alguns exemplos, são a capacidade de criar escudos de energia, que são ditos pelo próprio Kang como tendo a capacidade de destruir quase tudo que tocam, com algumas exceções como Vibranium ou Uru. Outro poder que é um dos mais apelões é a manipulação do tempo à vontade dele, podendo enviar qualquer coisa ou pessoa para o passado, futuro ou presente, sendo inclusive assim que ele luta normalmente. Quando precisa, ele invoca armas de toda a linha do tempo, futuro, passado ou presente, para poder atacar seus inimigos, como rifles, espadas ou, em raros, muito raro mesmo, alguns artefatos místicos. Enquanto usa sua armadura,
a sua força física é aumentada em um nível muito grande e pode variar bastante, podendo se igualar ao nível do Capitão América, mais ou menos, ou superar ele muito, podendo bater de frente com alguns pesos pesados. A armadura de Kang também é muito resistente, tendo já se mostrado resistente o bastante para receber um ataque de Thor, uma sequência de ataques do Thor, no caso, com toda a força vinda do próprio Deus do Trovão e tendo saído sem nenhum mínimo arranhão. Kang tem um arsenal incontável de armas poderosas, mas para vocês terem uma pequenina noção do que eu estou falando aqui, noçãozinha da ameaça que o Kang apresenta, na sua primeira viagem no tempo, antes de ter essa armadura, antes de ter a maioria das coisas que ele tem hoje em dia, ele criou um bastão. Um bastão dos quadrinhos que permitiu com que ele virasse o faraó Ramatut. Um faraó que, por ter sido derrotado pelo Quarteto Fantástico no passado, acabou sendo esquecido, mas... Mano, o Kang jovem, sozinho, usando só um bastão, dominou um país, uma civilização inteira, sem usar sua armadura, sem muitas armas, apenas com o bastão e algumas armas simples. Um dos poderes que eu acho mais apelões do Kang é o domínio que ele tem sobre o passar do tempo, podendo acelerar ou diminuir a passagem do tempo ao redor. Podendo, por exemplo, simular um de Jojo, para quem conhece. Meio que parando o tempo, assim, de certa forma. Ou acelerando tanto o tempo que as coisas em volta comecem a apenas evaporar pela passagem do tempo. Por exemplo, uma vez que ele fez isso nos quadrinhos, que ele apenas transformou em pó um prédio inteiro, de uma vez, assim, passando o tempo. Mas os dois poderes que, sem dúvida, para mim, são os que deixam ele, assim, roubado mesmo. E são os dois pontos finais que eu tenho, assim, para convencer vocês que o Kang é um ser tão ou mais perigoso do que o Thanos. São, primeiro, a capacidade que ele tem de controlar a gravidade, tendo em algumas aparições feito estrago com essa habilidade. Por exemplo, uma vez que ele tocou no Thor e alterou o peso da gravidade em volta do corpo dele, fazendo com que o Thor ficasse imóvel. E depois ele cita que tinha botado o peso de um planeta inteiro no Thor, fazendo com que ele não conseguisse se mover e ficasse imóvel. Então você só imagina o Kang fazendo isso com um Vingador mais fraco. Se ele faz isso com o Gavião Arqueiro, o corpo do Clint só ia explodir pelo peso no corpo dele. O Kang podia ir de Vingador em Vingador, só tocando neles e explodindo pelo peso. É algo muito apelão de se pensar. E além disso, o Kang já se mostrou capaz de manipular a gravidade à distância, meio que simulando uma espécie de telecinese. Muito parecido com os poderes da Jean Grey, dos X-Men, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, quando no desenho dos Vingadores, ele arremessou o Homem-Formiga gigante longe, apenas tipo segurando ele para cima e jogando longe. Então ele é quase intocável. Se ele te ver, ele pode só te jogar para longe, tá ligado? É muito roubado. Mas agora vem a coisa que realmente faz o Kang invencível para a formação atual dos Vingadores. Nem Capitã Marvel, Wanda, Thor, vamos ver, Shang-Chi, por que não, dariam conta dele. Porque é o seguinte, o Kang tem um reset temporal pré-programado dentro dele, nos quadrinhos pelo menos. Então quando alguém está prestes a matar ele ou derrotar ele, o reset se ativa, mas assim, instantaneamente. Ele volta no tempo, dando tempo para ele se preparar anos e anos, ou o tempo que ele precisar para derrotar o inimigo. Então, resumindo, o que aconteceria seria: a Wanda iria meter um Kang, por exemplo, e antes da realidade se alterar, antes do Kang ser apagado da realidade, ele já teria voltado no tempo, e assim que ela olhasse para trás achando que venceu, fosse comemorar, ela simplesmente olharia para trás e veria o Kang intacto, com tecnologia nova em um exército gigante, totalmente novo também, e com umas 80 formas diferentes de matar ela especificamente, já que o Kang teria séculos e séculos de preparo só pra fazer isso. Kang nos quadrinhos já matou os Vingadores milhares de vezes, e a única forma de derrotar ele é com inteligência. É absurdamente difícil, até para os maiores gênios da Marvel, como Tony Stark, o Reed Richards, o Ser Fantástico do Quarteto Fantástico, ou até mesmo o meu personagem favorito da Marvel, Dr. Doom.
Mas, mesmo sendo difícil, apenas eles têm essa chance. Porque só dá pra derrotar ele com inteligência. Ah, e uma última coisa. Se você ainda tá achando que o Kang não é isso tudo, o Kang não, o Kang só é tecnologia, não tem como ele chegar no nível do Thanos ou algo assim. Eu só quero dizer que é inútil vencer ele. Mesmo que você vença o Kang uma vez, existem milhões e milhões de Kangs pelas linhas do tempo. E a maioria trabalham juntos no Conselho dos Kang. Então, é inútil. Simplesmente não dá pra vencer ele direito. Então, meus amigos estão ansiosos pro novo filme do Homem-Formiga que lança amanhã, pelo menos no dia que eu tô gravando o vídeo. Se sente a lembra de se inscrever aí pra tentar salvar a vida do Scott Lang e salvar o nosso universo. E é claro, como a coisa mais importante, ajudar o iniciante a continuar o trabalho. Deus abençoe a todos vocês e falou!